Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, com o David Borg, o John Rosenstern e com o Dave Smith. É um grande prazer estar com você aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Como a maioria que sabe, estamos estudando Daniel e alguns dizem: irmão Swaggart, você está estudando o Espírito Santo. Pelo menos é o que parece nesses últimos dias. É verdade, mas senhoras e senhores, o Espírito Santo opera em tudo que Deus faz. Não importa o que seja. E fazemos de tudo para seguir aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando. Enquanto trazemos esses programas para você todos os dias, vamos começar no versículo 18. Antes de continuar, mas julho de 85, Deus te deu uma outra visão, uma visão da colheita. E ele disse que vinha uma tempestade antes da colheita. Levante sua cabeça, não olhe para baixo. Muita gente olha para baixo quando fica desencorajado, mas ele diz: levante a cabeça e olhe para os campos, estão brancos para a colheita. Foi em 1º de julho de 1985, mais ou menos 7 horas da manhã, segunda-feira. E eu não faço isso hoje em dia, mas na época eu andava na frente da minha casa, aonde vivo hoje. Mas na época eu dirigia para uma linha de trem que ficava mais ou menos 1 quilômetro da nossa casa. Ali era um lugar de privacidade, não haviam casas ou lojas. Agora ali, a única coisa que tem são casas e lojas. E eu sentava e lia a palavra de Deus por um tempo, e aí dava a volta na pista e buscava ao Senhor. Fazia isso toda manhã. Isso em 1985, em uma segunda-feira, às 7 horas da manhã. Enquanto comecei a orar, o cenário ao meu redor mudou. E ali, naquela área, não existem fazendas. Na época, era uma floresta. Na época. E o cenário mudou e em toda direção eu via algodão que estava crescendo. Era tanto algodão que não tinha nem folhas verdes nos pés. Estava coberto de algodão. Eu fui criado no noroeste de Louisiana e lá tem muita fazenda de algodão. Eu já colhi algodão e eu sei muito bem como ele se parece. E quando vi aquilo, porque quando tínhamos 1 barril por hectare, isso aí era bom, aonde cresci. E aquela visão que eu tive, tinha pelo menos 5 ou 6 barris e era uma colheita carregada. Eu via por toda a direção aonde eu olhava. Então, ao leste, eu vi uma tempestade que estava vindo. E nunca vi os céus tão negros como aquilo. Estavam literalmente negros. Trovão estalando e à distância vi muitas máquinas de colher algodão. E eu disse: Deus, só tem aquelas máquinas. Se eles não colherem o algodão, a tempestade vai acabar com esse algodão. E o Senhor falou comigo pela primeira vez e disse: vou afastar a tempestade por um tempo, até que a colheita possa ser feita. Eu quero que você entenda isso. Eu vou afastar a tempestade por um curto período de tempo até que a colheita possa ser feita. Continuei caminhando e ele disse: eu chamei outros para lugares específicos no mundo inteiro, para que eles venham trazer a colheita, mas chamei somente esse ministério para o mundo inteiro. E é isso que fazemos. Por isso esse programa alcança o mundo inteiro. E eu lembro que eu estava com dificuldades porque não estávamos arrumando tradutores. É algo muito caro de se fazer. Então, não estávamos encontrando a eles. Não tinha como. E foi você mesmo que mencionou, Lauren.
Você disse, passe em inglês, vão ter pessoas que entendem inglês ali, e em todo o país do mundo existem pessoas assim. Como na Alemanha, 55% das pessoas na Alemanha falam inglês. Podem não conhecer como nós conhecemos, mas vão conseguir entender, e por aí vai. E é um esforço mundial, é o que Deus nos chamou para fazer. E ele disse, não fale, porque ninguém mais vai tomar essa posição ou esse lugar. E Deus coloca pessoas que desejam a Ele e que falam inglês na frente de um televisor. Mas eles não falam só inglês, eles também têm influência. E é uma língua que eles se comunicam nela em seus países e vão pegar essa informação que estão recebendo, vão pegar as verdades que estão ouvindo, vão pegar o Espírito de Deus e o seu mover e vão aplicar em sua casa, em sua cidade, e isso na língua deles. Eles vão se tornar missionários. Exatamente, pois é isso que o Espírito de Deus produz. Irmão Swagger, quero encorajar a todos nessa manhã ou nessa tarde, porque quando o povo assistir isso, porque eu já te ouvi dizer, por 30 anos, Deus disse que afastaria a tempestade. E Ele ainda está afastando a tempestade. Os tempos podem ser negros, mas Ele ainda está afastando a tempestade por causa da colheita. E Ele tem poder para fazer isso por causa da colheita. Exatamente. Não importa como as coisas estão no mundo. Olhamos para a nossa nação, nossas cidades e olhamos para o povo americano. E pensamos, estão perdidos, mas ainda assim Deus está dizendo, estou afastando a tempestade, pois existe uma colheita. Há mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, eu estava orando lá na minha casa à tarde e o Senhor fez com que essa visão que o Dave mencionou, Ele me mostrou outra vez, palavra por palavra, frase por frase, Ele me fez vê-la outra vez. Eu não sabia por quê, mas Ele fez isso. E quando Ele terminou, Ele falou comigo assim, olha, a comissão que eu te dei, dia 1º de julho de 1985, naquele domingo de manhã, às 7 da manhã, ainda vale para hoje. Cumpra. E me chocou porque eu pensei, Senhor, já tentamos e falhamos. E eu sinto que falhei. E Ele nunca disse isso, mas Ele disse, a comissão que eu te dei vale para hoje também. Cumpra o que eu te dei. E é por isso que eu digo para o povo, quando eles começaram a assistir esse programa, sendo ontem ou há 10 anos atrás, quando começaram a assistir, não foi por acidente. Deus chamou esse povo, assim como nos chamou. E Ele os chamou. Talvez não são chamados para pregar, ou ensinar, ou cantar, ou tocar, ou testemunhar, ou como for. Todos são chamados para testemunhar. Mas, ao mesmo tempo, eles são chamados por Deus. E foi por isso que pedi, ore por nós. E também diga para outras pessoas sobre a rede Som Live de televisão. E dê apoio financeiro a ela, conforme o Senhor te ajuda. E quando o Senhor me disse, a comissão que eu te dei naquela manhã, ainda vale para hoje. Cumpra isso. E é o que estamos fazendo de tudo. E por isso estamos, pelo menos no que sei, em mais estações do que qualquer outro canal no mundo. Posso estar errado, mas creio estar certo, porque o Senhor nos mandou fazer isso e vamos fazer. Temos que fazer. Estamos estudando Daniel, vemos aqui no capítulo 8 que fala do tempo quando o Senhor faria certas coisas. Deus tem um tempo para tudo, verdade. E o chamado que Deus vai cumprir na nossa vida, tocando esse mundo, vem em um tempo importante. Porque sabemos que as coisas estão ficando piores em relação à sociedade e ao sistema do mundo. Está piorando e não melhorando. E estamos antecipando a volta do Senhor. E alguns nos chamam de tolos por dizer algo assim.
Toda geração já disse isso e eles podem te dizer nos últimos 20 ou 30 anos e está mais próximo do que as pessoas imaginam. Nos últimos 50 anos, coisas aconteceram com uma rapidez que nunca aconteceu antes. A capacidade de alcançar pessoas está acontecendo rapidamente. A estação para que essas coisas aconteçam é agora. Assim como foi com Daniel, que no momento não entendeu totalmente, mas agora temos a capacidade, temos os meios de tocar várias nações e pessoas, de maneiras que nunca sonhamos antes, que a televisão não estava disponível para eles, mas agora está com o satélite. Então Deus abriu uma porta, uma oportunidade. Então o tempo de Deus parece estar atrasado para muitos e alguns até acham que não vai acontecer, mas parece que vai acontecer, porque Jesus veio na plenitude dos tempos. No começo dessa semana, o Lauren mencionou, chegou uma época que tivemos a língua grega, as estradas romanas, e agora temos a tecnologia para fazer algo que historicamente nunca foi feito. Junto com o derramar do Espírito Santo, que vemos que tem acontecido, está presente e fez mais do que imaginamos para estabelecer essa fundação, esses caminhos espirituais por todo o mundo, mesmo sem ver. Mas o tempo de Deus não é o tempo do homem. Exato. O tempo dele não é o tempo de Deus. E você falou das estradas e você tem razão. Verdade. Para possibilitar, eu estava lendo hoje mesmo, em Atos, quando Paulo e Barnabé foram em sua primeira jornada missionária e como Deus se moveu de maneira poderosa. E foi a primeira viagem missionária da igreja primitiva, verdade. E agora o Senhor está levando por todo o mundo. Foi mencionado há 1 ou 2 programas atrás que Deus não precisa ter o que o homem tem que ter. Deus só precisa de um servo disposto, alguém que está disposto a obedecê-lo e fazer o que ele o chamou para fazer. É só disso que ele precisa. E ele não pode fazer muito sem esse servo, mas pode fazer muita coisa com ele. Não precisamos de milhões e milhões. Mas acredito que a colheita de almas virá. E virá antes da grande tribulação. Ou seja, o último grande mover que o mundo já conheceu. E pronto. E acredito que vai envolver centenas de milhares, se não milhões de almas pelo mundo inteiro. E o Espírito Santo é capaz de trazer essas pessoas para o lugar que o Espírito de Deus está se movendo. Ele pode fazer isso. Certo. E enquanto pensávamos nisso aqui hoje, escutando cada um de nós, eu acredito que existem homens e mulheres que Deus está preparando, que já estão preparados para serem tocados e, como posso dizer, não só encorajados, mas ativados através do poder desse programa de televisão. Estão posicionados, mas serão ativados pelo poder do Espírito Santo que eles vão experimentar. E vai criar uma rede que vai fluir no mundo inteiro com um poder que nunca vimos antes. Certo. E não vemos agora, eu vejo pela fé. Existem pessoas assim, que nós não conhecemos elas, irmão Swagger. Você não pode ver a rede de pessoas que o Espírito Santo está alinhando. Um mover do Espírito Santo pela televisão pode ativar essas pessoas em seus ministérios e começando a evangelizar e começando programas que não podemos imaginar. Não vai ser debaixo do controle deles, mas do Espírito Santo. Mas o fogo que vem desse programa pode acender a chama dentro dessas pessoas e aonde eles estiverem no mundo, eles vão evangelizar. É verdade. E temos que acreditar que eles serão ativados. Porque você está falando de algo que é grande demais para ser feito por um pequeno grupo de pessoas. Por um outro lado, não precisa ser a grande organização de pessoas, mas a organização de Deus com o Espírito dele sobre as pessoas. Como mencionei, Moisés precisou de ajuda.
ele tinha 3 milhões de pessoas ali, talvez até 5 milhões. E em relação à organização, o mundo diz, você precisa de pessoas sobre 1000 e pessoas sobre 100. Mas Deus diz, olha o que eu vou fazer. Vou colocar o meu espírito sobre 70 pessoas e vai resolver o problema, vai resolver a situação. O Espírito de Deus sobre 70 pessoas faz mais do que a organização dos homens. Então estou dizendo que acredito que Deus agora mesmo está plantando e posicionando pessoas e que vai chegar uma hora, vai chegar um fogo que virá sobre a vida deles e assistindo, o pavio deles vai ser acendido, vamos dizer assim. Pode ser esse programa aqui. Você está dizendo que os corações estão sendo preparados agora e Ele está posicionando eles por todo o mundo, porque esse programa alcança o mundo inteiro. Mas precisamos mais do que qualquer coisa de intercessores, pessoas que acreditam em Deus e que Deus coloca um país no coração deles para que eles orem por aquele país, mesmo nunca estando ali e não conhecendo ninguém ali. E isso não importa. O Espírito Santo vai guiá-los para fazer isso. E é disso que precisamos mais do que qualquer outra coisa. Você precisa disso mais do que dinheiro? Com certeza precisamos. Precisamos mais do que qualquer outra coisa. Pessoas que podem orar e tocar a Deus. É por isso que eu fico maravilhado com um problema em minha mente, que as igrejas não querem ninguém que tenha mais de 40 anos. Porque a maioria das pessoas que estou mencionando tem o cabelo branco, sabem orar e tocar a Deus. Quero testificar de algo, irmão Suega. Em 1967... na Guerra de 6 Dias que estava acontecendo em Israel, e o meu pai e eu estávamos na sala, eu era jovem e nunca vou esquecer, naquela época, até hoje, sem entender porque eu não estava salvo, e ele também não era salvo na época, assistindo o jornal, ele estava tentando explicar para mim o que estava acontecendo, empolgado com as coisas, sobre o que estava acontecendo com Israel, sim, na Guerra dos 6 Dias, e eu me lembro que algo veio sobre mim e não consigo explicar, mas um amor pela nação de Israel nasceu em meu coração. E eu tinha apenas 9 anos de idade, 8 ou 9 anos. Eu estava assistindo a televisão ali e esse amor nunca acabou. E anos depois que fui salvo, li a Bíblia e comecei a entender a profecia bíblica, começou a fazer mais sentido. E por anos eu conheço também hoje muitos judeus, eu sei que são teimosos. Não é fácil testemunhar para eles. Quando começo a falar de Jesus, eles te cortam, não querem ouvir, dizem que é parte do seu mundo, não deles, e não acreditam nisso. Uma farsa. Já escutei de tudo, tenho amigos judeus. São pessoas graciosas e me tratam muito bem. Um tempo depois, eu comecei a dizer, Senhor, o Senhor colocou uma fome em meu coração para testemunhar para esse povo e compartilhar o evangelho, que Jesus é o Messias, que ele veio e eles estão esperando por ele. E não vou esquecer, quando mudamos para cá, o Senhor coloca uma nação em nosso coração, como você falou. Deus disse, vou te preparar para Israel. E eu pensei que ia viajar para Israel e conheci pessoas influentes em Israel. Convidamos até o Dr. Wonnie Wexon aqui, que até pregou para a nossa congregação. E eu pensei, talvez assim vou falar com eles. E ele disse, não, quando você olhar para aquela câmera, a porta vai se abrir e você vai falar para o meu povo. E agora estamos em Israel todos os dias, 24 horas por dia, compartilhando o evangelho. Todos nós estamos fazendo isso com nossos irmãos judeus em Israel. E tem muito cristão vivendo em Israel hoje também. John, quando fui para Israel, e eu tenho que dar crédito para Francis, porque a ideia foi dela, mas ela disse, olha, não podemos tratar Israel da mesma maneira que tratamos com outras nações. Certo. Não podemos conversar com eles aqui de Baton Rouge. Temos que ir para Jerusalém ou para Tel Aviv. E eu falei, de avião? E ela disse, sim, se quisermos esse canal, pois um canal se abriu no maior sistema de TV a cabo deles. E ela disse, vamos para lá. E nós fomos até lá e eles tinham acabado de construir sua nova sede. E fica às margens do Mediterrâneo. E provavelmente, acho que meio quilômetro ao sul, ficava o lugar onde Pedro
teve a visão no topo da casa e foi enviado para a casa de Cornélio pelo Espírito Santo. A primeira vez que os gentios receberam uma ministração daquele jeito. E eu fiquei sentado naquela sede com todo aquele povo e eles perguntaram: por que você quer estar nesse canal ou transmitir o seu programa para Israel? E eu disse: acredito que Israel é uma das nações mais influentes do mundo inteiro e temos grande consideração por esse país e cremos que Deus nos quer aqui. E eles não disseram nem que sim nem que não, mas em poucos dias nos ligaram e disseram que o canal era nosso porque outras pessoas queriam o canal também. E então isso, eu fiquei assentado ali naquele dia pensando: há 2000 anos atrás, Pedro foi enviado pelo Senhor para ministrar para os gentios, Cornélio e sua casa. Hoje estamos aqui, 2000 anos depois, e ele está nos enviando para ministrar, como você mencionou, para Israel. Como as coisas viraram e se transformaram. E eu acredito de verdade que esse programa de televisão, ele vai tocar Israel. Eu creio nisso, eu creio mesmo. O evangelho é algo poderoso e o Senhor pode colocar uma unção sobre esse evangelho que as pessoas não vão conseguir resistir. E o Senhor vai usá-los em relação à salvação, o batismo com o Espírito Santo de maneiras que nunca sonharam. Em Romanos 11, versículo 30 e 31, Paulo disse: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência de Israel, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia. Então temos o privilégio agora para fazer com que eles tenham ciúmes. Agora temos a oportunidade e o chamado como ministros do Evangelho. Todos os cristãos têm que compartilhar o Evangelho com eles e mostrar a misericórdia que recebemos, que está disponível para eles também. Olha, tudo que podemos fazer por Israel agora é orar por eles, sim, e buscar a face de Deus por eles. Porque a promessa que Deus deu para Abraão é muito maior do que imaginamos. Ele disse: vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Isso trouxe um juízo sobre eles. Não podemos fazer isso. E agora quer dizer que toda pessoa que abençoa e ajuda um ministério do Senhor vai ser abençoada por Deus. E os que tentarem atrapalhar serão amaldiçoados por Deus. E você não quer ser amaldiçoado por Deus, porque aí a situação fica difícil. O nosso tempo acabou outra vez. Parece que está passando muito rápido. Muito obrigado por estar conosco hoje e mais uma vez quero te encorajar a dizer para outras pessoas sobre o programa. E se um programa te abençoou e te ajudou de alguma maneira, nos deixe saber, diga pra gente. Recebemos muitas cartas e ficamos agradecidos de recebê-las, de verdade. Se o Senhor fez algo por você, tire um tempo para escrever uma carta pra gente dizendo o que aconteceu. Ficaremos muito agradecidos. Te amamos e não perca o próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.